Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos finalmente concluir, se bem que é muito difícil poder afirmar isto, não é? Que vamos chegar a algum tipo de conclusão, porque obviamente este é um assunto de enorme complexidade, mas a verdade é que este segmento tem sido uma espécie de aventura financeira e económica e por tal e por isso exigiu obviamente que se revisitasse determinados episódios históricos onde se viu esta espécie de adventos e de invenções financeiras e económicas, precisamente para contextualizar a preponderância do dinheiro que foi tendo ao longo dos séculos referidos e mesmo agora, atualmente, continua a ter uma enorme relevância e numa enorme preponderância e, portanto, foi um exercício histórico que aquele que nós fizemos em episódios antecedentes, precisamente para contextualizar o início dessas invenções, a forma como foram aprimoradas e a forma como eles se encontram atualmente. Obviamente que muito mais podia ser dito, obviamente que muito melhor, de melhor forma, seguramente também, e espero não ter negligenciado pormenores ou mesmo detalhes até verdadeiramente significativos no que toca à melhoria do nosso sistema financeiro e sistema económico, mas apontei aqueles que eu achei que eram efetivamente essenciais para se compreender um pouco o tempo atual, o tempo atual que vivemos financeira e economicamente, porque é também preciso reforçar que logicamente há uma enorme complicidade entre a economia e a política vigente naturalmente, até porque normalmente uma ideologia costuma ter essas duas vertentes verdadeiramente íntimas e quando se integra uma, consequentemente se tem que integrar a outra, pelo menos tem sido assim, principalmente com essa grande dualidade que caracterizou o século XX, não é? Da democracia liberal e capitalismo e do comunismo soviético e o centralismo democrático, leninista e as melhorias de Stalin e Khrushchev. Agora, eu também gostava de ressalvar, antes de começar efetivamente a tentar concluir ou a tentar abordar o verdadeiro intuito deste episódio, que é essa reinvenção do capitalismo, tenho que ressalvar que efetivamente há um tópico que terei que negligenciar precisamente para precipitar esta conclusão, até porque tenho vindo a concluir outras coisas que quero partilhar ainda nesta primeira temporada, mais de cariz político ou social, até de compreender bem o que efetivamente caracteriza as mais recentes gerações, este início de simbiose biológico-tecnológica, o divórcio de Deus e a substituição da ideologia ou daquilo que se pode chamar hoje de vitimologia, a retórica neomarxista do opressor e do oprimido. Portanto, obviamente que eu também quero falar sobre esses assuntos antes de fechar esta primeira temporada. Portanto, vou ter que negligenciar um dos tópicos que também considero fundamental no que toca esta melhoria financeira e económica e esta ascensão do dinheiro, que é um pouco aquilo que nós temos vindo a falar, não é? Esta ascensão do dinheiro, que está intimamente relacionado e diretamente relacionado com a propriedade, o bem de propriedade e os imóveis. E até porque de certa forma até havia esta afirmação que era "There's nothing safest as houses", né? E foi um pouco por aí que se jogou nesta crise de 2008, que até levou a este cinismo, a este ceticismo relativamente com a classe política, e que depois até se generalizou, e depois generalizou-se ao ponto de pôr esses grandes banqueiros e esses ávidos capitalistas no mesmo saco de elementos válidos e produtivos em sociedade, porque se encaixou dentro até dessa retórica de opressor e oprimido. Mas não vou conseguir falar sobre isso, porque obviamente seria um episódio com a mesma duração dos outros 4, só dedicados exclusivamente a este segmento, e isso impossibilitaria-me, de certa forma, de fazer mais estes dois episódios que tenho pelo menos projetado. Portanto, estou consciente de que estou a ignorar um aspecto que é fundamental antes de poder chegar a uma conclusão minimamente válida, mas é um sacrifício que tenho que fazer. E aproveito também para ressalvar que a ideia de sacrifício tem que regressar um pouco
ao imaginário das mais recentes gerações, não é? E eu estou a fazer esse sacrifício e agora até é uma espécie de autoassistência para iniciar então aquilo que efetivamente pretendo abordar. É que tenho chegado a algumas conclusões, tenho interligado ou relacionado muitos aspectos e por isso é que eu quero desabafar também, porque primeiramente este exercício é para mim e tenho que ser honesto nesse egoísmo que a todos nos caracteriza, não é? Já falámos muito sobre isso e sobre o facto até de ser o centro de toda a gravitação psíquica e explorámos até essas ideias de que lá está, é o egoísmo o ponto inicial de onde principia praticamente toda a nossa consciencialização do outro e a verdade é que eu tenho chegado a várias conclusões relativamente aos tempos atuais, porque este viajar no tempo que nós temos vindo a fazer nestes episódios mais focados até no dinheiro, mas este viajar no tempo conciliado também à minha ávida curiosidade de entender filosoficamente e religiosamente e politicamente aquilo que tem vindo sempre a caracterizar a humanidade ao longo dos tempos, tem-me levado a determinados comportamentos padronizados e tem-me conduzido principalmente a um entendimento mais abrangente sobre as causalidades e as consequências. A minha única grande dúvida, e aqui eu tenho que dizer obviamente que é uma grande dúvida porque é uma parte um bocado obscura relativamente àquilo que eu tenho vindo a concluir, é que não sei se efetivamente isto se é consequente de uma espécie dos zeitgeists das diferentes épocas, não é? Dos diferentes estados de espírito e que levam estas consequências e que dá essa espécie de escalabilidade porque efetivamente tudo consegue fazer sentido olhando para trás, ou se isto efetivamente tem uma espécie de agenda, de uma agenda política, um bocado transcendente até qualquer tipo de política regionalizada ou política de nação ou política até continental. Era aquilo que nós também acabámos por arranhar, não é? Aquela ideia de que existem determinadas elites ou determinadas forças que efetivamente possam estar a arquitetar um pouco aquilo que tem vindo a acontecer e que está a acontecer. Mas a verdade é que é a minha única dúvida, obviamente, porque eu encontrei muita coisa que me faz querer acreditar, mas é importante ter este exercício lógico de não nos precipitarmos e de não tentar caricaturar imediatamente determinadas posições intelectuais ou até rejeitar conhecimento ou informação que poderá ser válida para construir essas ilações e para retirar essas ilações, logicamente. Mas aqui estou a divagar um bocadinho, não estou a ser muito concreto naquilo que estou a dizer, mas efetivamente tenho chegado a essas conclusões e vou partilhar uma delas com vocês, precisamente para iniciar. A verdade é que eu tenho vindo a constatar que as novas gerações, ainda agora antes de vir para aqui, estava a ver o meu irmão, ele estava focadíssimo a jogar Fortnite, juntamente com os amigos, estavam todos interligados, estava a falar pelo microfone e com fones no ouvido, ou seja, estava a ter uma experiência totalmente imersiva naquilo que estava a fazer e precipitou-me imediatamente para essa espécie de raciocínio, uma tentativa de atribuir alguma identidade intelectual às mais recentes gerações, na qual eu me quero integrar, obviamente. A verdade é que nós, agora as pessoas têm vindo a nascer, nós ainda vimos um pouco essa transformação tecnológica e nessa relação com a tecnologia também, e foi sempre uma relação em que nos tivemos que desapegar muito rapidamente, e dentro da geração dos millennials, tivemos que nos desapegar muito rapidamente da tecnologia que estava na baila ou na berra, por assim dizer, porque o capitalismo que nós experimentámos, principalmente nessa época, era brutalmente eficiente na reconstrução e na reformulação daquilo que nos estávamos a habituar. Não havia um grande espaço-tempo para uma determinada tecnologia, não é? Nós andávamos com Discmans e passado relativamente pouco tempo, já havia a pressão do MP3 e assim sucessivamente e consequentemente, não é? Portanto, nós obviamente não tivemos uma experiência diferente daquela das pessoas das gerações atuais, precisamente porque vimos essas transformações todas a ocorrer. Agora, as pessoas que nascem, não é?
agora, e as pessoas que têm vindo a nascer, e aquilo que eles caracterizam como geração Z. Hã? Não, estou. Bloqueou aqui. Essas pessoas estão a ter uma experiência ainda mais imersiva relativamente à tecnologia e estão a ter uma enorme acessibilidade e uma enorme facilidade em comunicação e praticamente em todas as componentes sociais, não é? Tipo, e isso leva-me a concluir que efetivamente são poupadas a muitas adversidades. São poupadas a muitas adversidades e a muitos sacrifícios. E sacrifícios que anteriormente caracterizavam gerações e gerações, não é? E tipo, isto torna-se verdadeiramente chocante. Por isso é que aquela apropriação verbal ou frásica que é feita muitas vezes pelas gerações mais antigas é sempre, isso já não é do meu tempo. E efetivamente é disso que estamos a discutir mesmo, não é? O tempo, obviamente, que é uma ilusão e essa métrica, também já falámos um pouco sobre isso, e que efetivamente só existe essa convergência de ser, tempo e espaço, mas sim, tipo, tem muita verdade essa frase, logicamente, porque imaginem, isto é por isso que é tão essencial haver um diálogo quase direto entre crianças e idosos. Tem que haver todas as sociedades que se prezem têm efetivamente de fazer esta valorização e esta aprendizagem mais direta entre as faixas etárias iniciais e as faixas etárias mais finais, precisamente porque uma pessoa a conversar, não é, com os avós ou com os avós, tipo, vê as dificuldades ou as adversidades que eles tinham que assumir, não é? Isto para efetivamente conseguir comunicar com outro ou para conseguir cumprir os ofícios que tinham. E quer dizer, a minha avó e a minha bisavó, aliás, eu gosto sempre aqui já terei a exagerar, mas não está muito diferente dos tempos, porque efetivamente aí a progressão era mais lenta a nível tecnológico. Mas eles eram a minha bisavó era de Paredes, Lordelo, e quando tinham que entregar cadeiras, porque aquilo que a Paredes e Lordelo caracterizavam-se mais por ofícios mais de manufaturação, de imóveis, de mobiliário, tinha que entregar as cadeiras ao Porto e tinha que as levar e levava-as na cabeça a pé, para poupar também o dinheiro do autocarro, senão depois eventualmente tipo prejudicava significativamente o lucro que iria ganhar com esta atividade. Então estão a ver o que estão a visualizar aquilo que eu estou a querer dizer, não é? Que efetivamente era um sacrifício, uma adversidade tremenda. Era uma espécie de um amadurecer bem mais pressuroso, um amadurecer e um envelhecer também, porque se envelhecia necessário, obviamente, os adolescentes ou os jovens adultos. Ora, isto agora está a conhecer precisamente o oposto. Está a conhecer o oposto no sentido em que tudo nos é fácil e tudo nos é dado. Tudo nos é preenchido. É só uma questão de querer ouvir música, ouço a música que quero, tenho esta acessibilidade até. Quero, eventualmente, se quiser comer alguma coisa, até posso nem ter que me preocupar de comprar a comida, ela vem ter comigo também. E muitos outros exemplos, naturalmente, não quero estar a alongar nesta enumeração, mas vocês estão a perceber perfeitamente aquilo que eu estou a querer dizer. Portanto, isto leva a uma ausência de adversidade e uma ausência de sacrifício. E como o Nietzsche dizia, a adversidade é o que efetivamente e verdadeiramente molda o caráter. E é necessário a consciencialização do sofrimento e de que é uma componente verdadeiramente inevitável na vida humana. É o sofrimento, a nobreza dessa verdade e essa consciencialização, quanto mais rápida, melhor, de certa forma, precisamente para entender a perigosidade e a agressividade da vida humana, no sentido em que efetivamente as pessoas têm que sacrificar coisas para ter determinados resultados. E isso também, obviamente, irá contribuir para a disciplina. Ora, isto não seria dramático, logicamente, porque eu não quero estar a concluir com isto de que as crianças atualmente amadurecem mais lentamente, ou seja, é mais difícil para elas amadurecer e, consequentemente, fica mais difícil para elas solidificarem os seus caráteres, os seus edifícios lógicos e os seus valores. Poderia dizer isto, mas seria um raciocínio incompleto, porque obviamente isto está a despertar uma enorme curiosidade tecnológica, uma vontade também ela bastante incessante de aprimorar aquilo que tem vindo a ser feito. Portanto, logicamente tem as suas vantagens e as suas desvantagens, como tudo. Mas o problema é que politicamente, e eu também não quero alongar muito nisto porque eu vou falar mais especificamente nos próximos episódios, nos últimos dois, é que politicamente houve
houve uma substituição, não é? Foi consolidado de certa forma um divórcio com Deus, com a ideia do transcendente, a ideia de onde vem a nossa moralidade, ou de onde se principia os raciocínios por mais um exercício circunstancialista, e a verdade é que foi substituído pela ideologia, ou por ideologias. E eu aqui culpabilizo bastante as universidades, as instituições de pós-secundárias, as instituições de educação superior, porque foram elas as principais a veicular uma espécie de ideologia que agora é presente, que é a vitimologia, que é um pouco esta apropriação desta retórica neomarxista do opressor e do oprimido. E foi um pouco, pegou-se nesta retórica e aplicou-se em tudo. Aplicou-se num jogo de privilégios ou de ausência deles. Ou seja, além de a tecnologia nos estar a dar uma experiência poupada e bastante folgada nas soluções para os nossos problemas ou nas soluções para as nossas adversidades, e que faz com que nós consequentemente não tenhamos este entendimento de que este entendimento deveria ser mais natural, de que tem que fazer sacrifícios para poder efetivamente ter grandes recompensas, que nem sempre o exercício mais repentista é o exercício mais compensatório. Ou seja, além disto, a tecnologia nos estar a tardar essa consciencialização, essa realização, nós ainda temos devidamente vincado esta ideologia do opressor e do oprimido e dos privilégios, que é um pouco a vitimologia que vem a dar as causas a estas pessoas. Ou seja, como estas pessoas se divorciaram de valores, princípios, e quando eu digo princípios é onde é que eu principio, não é? É um pouco esta ideia do imperativo categórico do Kant. Onde é que quais são os meus valores e, por exemplo, vamos supor, um dos meus valores é a valorização da vida humana. Então eu tenho que prioritariamente e primeiramente valorizar a vida humana. Portanto, mesmo que seja apresentada uma circunstância dramática a nível pessoal, que é, por exemplo, está uma pessoa a morrer afogada e está o meu cão a morrer afogado, se este for o meu valor, a valorização da vida humana, eu tenho que principiar a ação nisto, mesmo que me custe, obviamente, ver o meu cão morrer afogado, mas eu tenho o valor, valorizo primeiramente a vida humana à vida animal. Obviamente que isto agora também está a ser desconstruído pelo veganismo e também está a pôr em xeque um pouco esta ideia de valores. Portanto, nós o que vemos aqui, efetivamente, o que caracteriza é uma substituição de ideologia de causas que tem vindo a complementar a moralidade que já são meros resquícios da moralidade judaico-cristã ou da moralidade minimamente secular também, na ideia de democracia, de liberdade de expressão. Ou seja, a própria liberdade de expressão está a ser preterida ao dever de não ofender, não é? E isto a meu ver é absolutamente dramático, porque a única consequência que tem, ou pelo menos mais imediata, é polarizar todas as pessoas, polarizar só ao ponto de as tornar todas emocionais, drasticamente emocionais na ação e na reação e no diálogo. E aquilo que nós temos e que tem conduzido sempre à evolução da espécie é o diálogo. Tudo o que é feito surge de um diálogo, tudo o que é pensado, ou tudo o que é pensado, ou tudo aquilo que é refletido, tem que ser exteriorizado no diálogo. É um pouco este exercício que eu estou a fazer, precisamente para não estar sempre a violentar as pessoas que me são próximas com as minhas ideias, com esta capacidade frenética de saltar de assuntos. Portanto, a internet libertou-me também desta necessidade de exteriorizar. Portanto, tudo que pode ser feito é feito do diálogo, e o problema é que se está a perder a coerência que é absolutamente essencial para se ter um diálogo, de apoiar na razão, tipo, apoiar-se em exercícios lógicos, e o diálogo não é um prolongamento do ego no sentido de ser orgulhoso na convicção, do sentido de se te é apresentada uma ideia que consegue refutar aquela que tu estás primeiramente a defender, tu deves ter a coerência e a sanidade de reconhecer isso e de implementar para aprimorar e para crescer. Ou seja, um exercício que sempre tem vindo a ser tremendamente importante ao longo da humanidade, está a ser negligenciado de uma forma camuflada, porque efetivamente nós não temos um regime totalitário, né? Ou visível, não temos um regime totalitário que nos proíbe
de dialogar e que nos proíbe de utilizar a liberdade de expressão. Mas aquilo que nós verificamos ou que temos esta sensação, é de falsa liberdade, é de um totalitarismo dissimulado, porque nesta retórica do opressor e do oprimido, efetivamente, quando nós fazemos algum exercício pensante de tentar de nos debruçarmos verdadeiramente numa ideia e caímos na possibilidade, ou entramos num território abstrato onde é possível ofender alguém. Aliás, é quase inevitável nos tempos que correm, porque as pessoas ofendem-se com muita facilidade. E surge uma coação social que é muito grave até, que é banalizar insultos e usá-los como armas de arremesso. Imaginemos que estamos a falar de raça, ou porque agora há muito esta ideia racial e esta ideia de género, identidade de género, existem muitas estas discussões e a esquerda perdeu muita da sua sanidade precisamente por fazer estas as suas principais batalhas. E se eventualmente alguém diz alguma coisa ou faz algum tipo de exercício de desconstrução, pode ser ou não pode, obviamente, mas vamos supor que não é, e que depois é mesmo assim chamado de racista, xenófobo, misógino, todas estas expressões que estão-se a tornar tremendamente familiares e que são contraproducentes, porque além de banalizarem coisas que efetivamente são resultados de ignorância, estão a gritar lobo por tudo e por nada, e depois as pessoas já não vão quando o lobo efetivamente aparece. Ou seja, isto é só um bocado de um pequeno contexto de o quão essencial eu acho que este tipo de iniciativas que eu acabo por protagonizar, aqui mais concretamente em Portugal, obviamente, era esse o apelo que eu gostava de fazer a todas as pessoas. Hoje em dia existe essa possibilidade de efetivamente dialogarem com transparência e com honestidade intelectual sobre efetivamente aquilo que está a caracterizar as mais recentes gerações, porque é dramático, porque nós demos a formação das nossas crianças, ou do nosso futuro, vamos chamar-lhe futuro, foi encarregado ao setor público. E o setor público era o setor mais concretamente, não é? Porque obviamente também existem escolas privadas, mas essas utilizam quase planos de negócios para modelar a sua estratificação. Então acaba por ser, nas escolas privadas, o que acaba por caracterizar é os alunos ou os pais acabam por pressionar os pedagogos para ter determinadas notas, para ter essa ascensão, essa escalabilidade que eles pretendem, para conseguirem os ofícios que desejam para os filhos, ou os próprios filhos desejam para eles próprios. Portanto, acaba por ser um negócio, e há coisas que efetivamente não podem ser consideradas como mercados. E portanto, obviamente, a escola privada ainda precisa ser muito repensada também, mas e também, obviamente, a escola pública, porque a escola pública enfrentou um capitalismo brutalmente eficiente e o que tornou a escola verdadeiramente anacrónica na integração da tecnologia que estava a ser verdadeiramente reinante e a dominar efetivamente. Então só nas universidades é que estas crianças, obviamente os jovens adolescentes, né, já falámos aqui, surge-lhes no imaginário uma vontade sequiosa de revolucionar, ou uma vontade sequiosa de reformular, de combater injustiças, e aquilo que lhes é dado é precisamente esta narrativa de há opressores e há oprimidos. E a única coisa que te diferencia a ti de mim é a quantidade de privilégios que tu tens e a quantidade que eu tenho também, ou a inexistência deles. Portanto, muitos homens heterossexuais brancos estão a ser retirados deste jogo, deste diálogo. Não é? Muitas das pessoas porque dizem logo, mas tu não podes falar porque tu tens white privilege, és um homem, não sabes o que uma mulher sente, és um branco, não sabes o que um preto sente, és um heterossexual, não sabes o que um transexual sente. Ou seja, está-se a retirar os respectivos opressores nesta dialética, nesta narrativa, e tudo o que é dito e que possa ser contra narrativa, tudo aquilo que possa ser oposição, é imediatamente deitado abaixo
pelos oprimidos com estas armas de arremesso que são nazi, xenófobo, racista, misógino. Ou seja, e o que é que isto faz? Isto só polariza. A incapacidade de dialogar e a substituição da emoção pela razão no diálogo só vai extremar posições e convicções. Então quem é à direita não vai querer encontrar-se ao centro porque não vai conseguir. Então vai escalar para o seu extremo e a esquerda já está no seu extremo. É isto que eu estou a tentar dizer, é que a esquerda precisa urgentemente de recuperar a sua sanidade, precisamente para... tem que se consciencializar que foi longe demais. Tem que se consciencializar de que tornar estas as suas respectivas batalhas de opressores, oprimidos, identidade de género, identidade racial, políticas. Agora os Estados Unidos, por exemplo, estão a descobrir o socialismo, e portanto o Occupy Wall Street, o movimento em que atacam os capitalistas e põem também no mesmo saco de opressores as pessoas produtivas e as singularidades que se tentam manifestar corporativamente ou que vão empreendendo. Quer dizer, isto não é nada saudável. Se nós colonizarmos Marte e ainda estivermos preocupados com a cor das pessoas ou com a raça das pessoas, então estamos a fazer coisas muito mal. E eu aqui tenho que citar um bocado o Morgan Freeman relativamente ao racismo. Eu acho que o que ele diz é verdadeiramente sábio nesse aspecto, que é: queres acabar com o racismo, para falar sobre ele. Não podes fazer muito mais que não seja legislar. Portanto, somos consensuais de que não há, que, pelo menos no mundo ocidental, porque obviamente há batalhas que têm que ser tomadas, por exemplo, o feminismo, e são batalhas sérias que nós temos que ter no Médio Oriente e na África subsaariana. É dramático, mas quer dizer, se nós só podemos legislar, e se não há leis racistas, se não há leis misóginas, não há muito mais que se possa fazer. E a tentativa forçada de consciencializar as pessoas leva à imposição de diversidade. E a imposição de diversidade retira ou castra a meritocracia. Né? E depois há cotas, há bolsas de estudo dadas às minorias étnicas ou a mulheres, ou privilegia-se candidaturas exclusivamente femininas. Ou seja, isto também não é muito justo. Isto não é justo. E nós não podemos estar a prejudicar valores principais, como a justiça, por causa desta vitimologia crescente. Nós temos que efetivamente consciencializar as mais recentes gerações de que têm que fazer sacrifícios, de que há adversidades, mas que não são adversidades impostas intrinsecamente. Se tu podes ser senhor do teu destino, podes fazer o que tu queres com a tua vida. Não é determinadas condições, sejam elas étnicas, género, raciais, que te estão a tirar essas possibilidades. Não são. Caralho, eu sou heterossexual, branco, com ascendência católica, e a minha vida não é fácil. Eu não sinto esses privilégios que as pessoas que essas pessoas falam. Aliás, o que eu vejo muitas vezes até é discriminação. Por exemplo, quero entrar numa discoteca e barram-me à entrada por ser homem. Pronto, estou a ser discriminado. Mas não vou chorar por causa disso. Consigo compreender que efetivamente o que eles querem fazer compreendem a mulher um objeto que traz mais homens, ou que compõe a casa, ou o que seja, né? Mas claramente faz parte dessa objetificação, isso é inegável. Mas sim, agora, obviamente que eu não posso pôr também numa posição de uma mulher que eventualmente é assediada ou não. Também tive alguns momentos de assédio, mas acho que em nada se comparam, logicamente. Ou seja, também não quero dizer que sou uma besta a esse tipo de realidades. E que essas realidades... Mas o que eu acho é que essas realidades efetivamente estão-se a modificar. Está a haver uma espécie de mutação. Quer dizer, quem é que... Aliás, agora estamos a correr precisamente... Estamos a chegar a essa perigosidade, porque as coisas estão tão polarizadas. Nós efetivamente já começamos a ter pessoas racistas no nosso espectro político, ou pessoas que conseguem exteriorizar barbaridades e que se escorrega, que nem ficam presas. Quer dizer, precisamente porque o outro lado foi longe demais. Estão a entender a cena? Uma pessoa que pode dizer estas coisas e já vai ser meramente categorizada como politicamente incorreta, porque o politicamente correto foi longe demais. Mas não há espaço em sociedade, ou pelo menos na sociedade ocidental,
não há muito espaço para, ou não deve haver muito espaço para ter estes comportamentos que são verdadeiramente nocivos. Por isso eu acho que as nossas batalhas passam precisamente por entender o século XXI que nós vamos ter. E é por isso que eu quero que a esquerda recupere e quero até ajudar a esquerda. Aliás, eu tive sempre grandes inclinações políticas pela esquerda, sempre pela ideia do bem comum, da ideia da horizontalidade, sempre foram coisas que me exaltaram. Só que eu acho que a esquerda deixou-me completamente. Ou eu é que fiquei para trás na velha esquerda e a nova esquerda é que tornou isto tudo histérico e trouxe esta e polarizou-se completamente. Mas tem que recuperar rapidamente a sua sanidade, porque nós precisamos verdadeiramente dialogar sobre estas grandes reformas e estas grandes transformações sociais que vamos ter no século XXI, porque é verdadeiramente assustador. Eu nem sei, eu estou confuso se devo estar otimista ou pessimista relativamente ao nosso futuro. E a verdade é que quando nós pensamos em capitalismo, o entendemos, não é, um pouco nesta ideia anacrónica do século XX, como um opositor ideológico do comunismo ou do socialismo. Né? Podemos caricaturar um pouco estas ideias como o empresário avarento e tivemos exemplos desses em episódios antecedentes de que são muitas pessoas que utilizaram dinheiro para enriquecer e consideraram um ativo e fizeram estas artimanhas para efetivamente engradecerem financeiramente e ganhar poder consequentemente. Portanto, nós sabemos caricaturar muito bem o capitalista ávido e avarento, não é? E depois também temos a ideia do comunismo e a ideia do socialismo. Nós apresentámos até um pouco essa transformação e a nacionalização do risco, o Estado de Providência no episódio antecedente, mas temos que ser muito conscientes de que o comunismo falhou. O comunismo, temos que, até atualmente, a própria esquerda percebeu este fracasso do século XX, não é? E por isso é que eu acho que até consequentemente a ascensão da esquerda que até agora é totalmente predominante, por exemplo, nas humanidades, nas respectivas universidades e no ensino secundário. A esquerda teve esta ascensão nos anos 60 do século XX, e nós falámos sobre isso, até o facto de muitos intelectuais serem tão convidativos e tão receptivos à ideia comunista. Mas nós agora no século XXI sabemos perfeitamente que o comunismo falhou, que o comunismo, da forma como foi pensado pelo Marx, o próprio comunismo, o capital, não é, do Marx, até ignora um pouco o princípio de Pareto, a regra dos 80-20. Portanto, obviamente que falhou e temos que estar conscientes disso. Temos que, qualquer pessoa, ninguém consegue ver grande oposição a esta afirmação. Não deixa de ser uma ideia engraçada, no sentido, uma ideia louvável num ponto de vista humanitário, não é? Se bem que está muito assente na luta de classes. E depois há uma coisa muito perigosa, que é as pessoas que dizem o comunismo nunca foi bem aplicado e negligenciam completamente, por exemplo, as barbaridades do comunismo soviético, as barbaridades do comunismo no Camboja, as barbaridades do comunismo do Mao Tse-tung na China, e as próprias barbaridades do totalitarismo comunista da Coreia do Norte. Mas isso é o argumento mais narcisista de sempre. Tenho pensado muito nisso também. É um argumento de género, não foram bem aplicados, mas se fosse eu a aplicar, seria a tal utopia que estava indicada teoricamente. Este argumento é totalmente falacioso. Portanto, temos de estar conscientes que efetivamente o comunismo faliu e é uma hipocrisia, tendo em conta o que o capitalismo já nos deu e aquilo que nos continua a dar, de reconhecer que ainda existe uma espécie de horizontalidade no que toca à ideologia. Aliás, acho que era o Fukuyama ou o Keynes, falava sobre precisamente falava sobre ai caralho, o que era? Sobre o pior o pior dos sistemas à exceção de todos os outros. Acho que até era qualquer coisa, era uma apropriação frásica relacionada com isto, no sentido em que
é o melhor que nós conseguimos ter, é aquele que efetivamente dá a possibilidade a um grupo de indivíduos de se singularizarem para determinados processos complexos e de inovar, e dá essas potencialidades de manifestar essa singularidade, que depois foi complementado, não é, o capitalismo, com a democracia liberal, precisamente para dar um respeito das liberdades e o respeito representativo, a eleição do representante, ou dos elementos representativos. Portanto, estas são as poucas ideias do século XX, não é? Agora, aquilo que ninguém previa é que a verdadeira ameaça, ou esta ideia de que o capitalismo poderia ser derrotado pelo seu filho pródigo, e o seu filho pródigo é tecnologia, não é? Como nós sempre colocámos esta ideia do capitalismo como um opositor do comunismo, e tivemos sempre bem presente esta dualidade no século XX, com a Guerra Fria, e o capitalismo efetivamente sempre foi próspero, precisamente pela sua necessidade tecnológica, pelo seu convite à tecnologia, enquanto que as sociedades comunistas tentavam utilizar a mão de obra como algum tipo de câmbio e não conseguiam estimular o crescimento económico, e tornou alguns procedimentos obsoletos, por mais que eles tentassem fazer os planos na União Soviética, tentaram fazer muito isso, os planos quinzenais, a industrialização, e obviamente era uma potência, mas as pessoas logo no início do comunismo, com Lenin, havia fome. Pessoas morriam de fome foi verdadeiramente dramático, precisamente porque mesmo os elementos produtivos na sociedade russa, produtivos numa forma capitalista ou empreendedora, acabaram por lhes tirar tudo e por serem considerados opressores. Lá está, a tal retórica marxista, só que aí era na divisão de classe, agora passou a neomarxista, é para tudo, é para todos os fenómenos sociais. Portanto, nunca se conseguiu prever bem esta derrota do capitalismo pelo o seu filho pródigo, não é? A ideia da tecnologia. E é um facto que todos os governos, em todo o mundo, não é? Têm alguma forma de contribuição fiscal, porque num determinado nível há coisas que necessitam de ser pagas e que não se consegue colocar um preço onde elas são avaliadas. Aliás, mesmo os economistas mais apologistas do inflexível mercado livre, ou de tornar tudo em mercados, esta é um pouco esta ideia americana dos libertarians, de tornar tudo, esta ideia de mercados e free markets, tornar um mercado livre, não é? Até os economistas mais apologistas desta ideia resguardam-se de uma espécie de espaço para fracassos do mercado, ou seja, para os market failures. E nós já falámos, já arranhámos superficialmente esta ideia. Ou seja, os mercados só funcionam quando o valor de alguma coisa e o preço do respectivo produto coincidem, não é? Portanto, a pergunta-chave é o que é que causa este desalinhamento no preço e no valor. E eu estava a principiar o raciocínio até dizendo que há coisas que efetivamente não se consegue colocar um preço onde o seu valor se encontra. E eu estou a falar, ilustrando com um exemplo, por exemplo, a ideia de criar e de fazer a manutenção de um exército, por assim dizer. Obviamente que não dá para excluir uma pessoa que se recuse, ou que não pague impostos, ou que não pague essas contribuições fiscais, uma pessoa que não queira, vamos supor, uma pessoa que não quer pagar para o exército. Não dá para excluí-la da proteção do exército. Portanto, o que o Estado faz é fazer essa compensação e com esse imposto depois orçamentar e colocar, entender no exército essa despesa. Portanto, há coisas que o Estado tem que equilibrar, que são esses tais market failures. Isso não podia ser um mercado. A escola é um pouco... Quer dizer, a escola não é bem semelhante, não é? Mas também acaba por ser, ou mesmo a saúde, desses aspectos que são mais entregues ao domínio e ao foro público, e por isso é que as pessoas pagam e têm esta tributação precisamente para depois ser aplicada. Há coisas que efetivamente não podem ser entendidas bem como mercados, até precisamente por causa desses market failures, não é? Mas em geral encontramos assim essas tais falhas, não é? Esses fracassos, e conseguem ser encontrados em todas as economias. Não é, obviamente não é a economia bélica ou militar de manutenção e de criação de um exército onde não se singulariza por ser nesse aspecto. Em todas as economias há sempre umas pressões pequenas de market failure, não é? Ou esperançosamente que elas sejam uma pressão pequena, de forma a conseguirmos lidar, não é, com essas excepcionalidades ou casos específicos. Ora, o problema
é que a tecnologia está a fazer algumas coisas relativamente a isto, no sentido em que identifica essas pequenas porções e engrandece e escala-as consideravelmente. E o melhor exemplo que podemos dar para refletir um pouco sobre isto e é precisamente na música. Nós já temos utilizado muitas vezes a analogia da música para várias coisas, mas agora a pensar mais num pensamento musical, mas mais industrial relativamente à música. No sentido em que antigamente, ou pelo menos no passado, se as pessoas quisessem qualidade na gravação de uma determinada peça musical, as pessoas tinham, não é, que obedecer, ou pelo menos a um mercado que em nada em muito pouco se diferenciava de todos os outros, no sentido em que comprávamos um CD ou íamos diretamente às editoras comprar os CDs ou as gravações que efetivamente primavam por essa competência, por essa capacidade. E agora, aquilo que nós já sabemos e que verificamos foi uma transformação inédita nesta ideia, que é o facto de se conseguir gravar uma música de uma forma viável e bem definida e partilhá-la num ficheiro significativamente pequeno e eu ter uma cópia desse ficheiro, o que não me impede, não é, de copiar posteriormente e de as enviar a outras pessoas. Ou seja, e nós podemos copiar o quanto nós quisermos e mobilizar essa cópia ou esse ficheiro o quanto nós quisermos, que ela não irá degradar com o tempo. Portanto, nós conseguimos comprimir muita informação e podemos, de certa forma, enviá-la. Ainda se tentou parar isto. Lembram-se quando íamos à Blockbuster, outro negócio que faliu, naturalmente, não é? Os DVDs ou o alugar DVDs. Lembro perfeitamente que foi uma fase, pelo menos na minha infância ou na minha adolescência, que bastante presente, que era ir buscar um DVDzinho para ver um filme, alugávamos. O meu vizinho era sócio da Blockbuster. E nós íamos lá, alugávamos e víamos e tal. E havia sempre aquele momento inicial nos vídeos a dizer que pirataria é crime, pirataria, diz não à pirataria, ou seja, tentarem horizontalizar um pouco essa pirataria. Mas depois a internet ficou tão desenfreada na partilha de conteúdos. Ou seja, que numa espécie de justiça poética, se nós formos bem a ver, aquilo que aconteceu com a música, ou pelo menos com a internet, é quase uma ideia de comunismo. Tornou-se um bem privado, um bem público. E as pessoas tiveram todos acesso a esse bem e transmitiram. E não só há crime. Não parece ser crime. Olha, eu tenho aqui esta música e ela quer ouvir. Toma. Não parece ser um crime. E por mais que me dissessem a mim, pirataria, é mau, não sei o quê. E, obviamente que há as pessoas que filmaram e que não estão a ser privilegiadas ou não estão a ser remuneradas por esse esforço. Mas, a quantidade de intermediários que tem, alguma vez eu ia dar, portanto, não me soava a crime. E logicamente isto foi precisamente por isso que na indústria musical, em que os próprios protagonistas e os próprios envolvidos começaram a sentir a terra a fugir-lhes dos pés, começaram a ver algo a ruir, por isso é que tiveram que se aprimorar nos seus business models e nos seus planos de negócio e tiveram que mudar para estas ideias de freemium e premium e estas ideias de libertar o conteúdo de graça porque não há como combatê-lo. E o que a música fez, de certa forma, e que agora até caracteriza isso tudo, é que os cantores libertam os seus conteúdos gratuitamente, metem no YouTube, metem nessas plataformas todas, não é? Agora também já recebem remunerações por causa disso, logicamente, mas libertam os conteúdos de graça e estão na esperança consequente de que vão criar uma legião de fãs e que eles vão querer vê-los ao vivo. Não é? Esta ideia, o freemium é entregar a música, o premium é vê-los ao vivo, portanto acabaram por solucionar de certa forma, mas obviamente que tornou-se um bem privado, um bem público. Por exemplo, quando o advento da World Wide Web acabou por também levar ao estado obsoleto dos jornais, dos livros, de toda a indústria de imprensa, toda a indústria literária, e por mais que eles tentaram fazer o mesmo, não é? Com os regimes de subscrição, mas mesmo assim verificou-se verdadeiramente anacrónico. Por isso é que não há jornais que sejam verdadeiramente lucrativos, e por isso é que os jornais têm patronos, e têm financiadores, e têm patrocínios.
E vocês não vão ver esses patrocínios ou esses financiadores a serem avaliados ou analisados objetivamente. Por isso é outro grande problema, que é a perda da objetividade do jornalismo, mas isso tem a ver até com um pouco esta ideia, com a ideia inicial que nós estávamos a desconstruir. Porque deixaram de ser exercícios lucrativos, precisamente porque agora existe essa horizontalidade, tornou-se esses bem privados em bem comum, um bem comum acessível gratuitamente, com essa facilidade toda. E a ideia de se aplicar impostos ou contribuições fiscais, não é? Tanto a uma pessoa, ou seja, a ideia de exigir impostos para a uma pessoa para pagar a um exército e para pagar também as respectivas dietas musicais de jazz, rock and roll, hip hop, música clássica, não é? Isto não faria muito sentido. Obviamente que o Estado não pode intervir aqui, não pode pedir não, também tem que pagar determinados impostos para nós pagarmos aos artistas musicais, e porque essa indústria está a sofrer alguns problemas com os avanços da tecnologia. Ou seja, a indústria musical teve que se aprimorar, ou morria como era conhecida, e teve que fazer novos business models. Ou seja, uma pequena porção do market failure escalou completamente. É isto que eu quero dizer. E logo, o perigo é que cada vez mais coisas estão a ser convertidas em ficheiros significativamente pequenos, o que significa que a porção destinada a bens privados irá consequentemente diminuir, ou seja, as coisas vão ficar mais públicas e menos privadas, precisamente pela capacidade de compressão e pela constante inovação e melhoria tecnológica. Portanto, o exemplo da indústria musical é um exemplo verdadeiramente revelador daquilo que vai acontecer a muitas outras indústrias e que já tem vindo a acontecer. E isto é uma perigosidade tremenda. Logo, isto constitui uma das várias forças responsáveis pela transformação do capitalismo. E aproveito também agora para recomendar uma tese, ou um ensaio, ou um essay, do Eric Weinstein, chamado Anthropic Capitalism. É daqui que eu também estou a tirar muitas dessas ilações relativamente a esta transformação e esta reinvenção do capitalismo. Mas para já nós já estamos a entender que uma dessas forças é engradecer, não é? Aquilo que eram estes pequenos market failures, estas pequenas porções, engradecê-las consideravelmente, transformando completamente indústrias na sua totalidade, e depois não existe salvação porque não se pode pedir contribuição fiscal, não se pode pedir aos contribuintes para salvar essas indústrias, não é? E as pessoas têm que consciencializar-se disso. E há oportunidade, ou pelo menos tem havido sempre, não é? Sempre que a tecnologia torna algo obsoleto, essas funções de valor baixo que as pessoas ocupavam, essas pessoas têm que desligar-se dessas e têm que ir consequentemente para funções de valor elevado. Portanto, aquele trabalho duro que caracteriza o proletariado no século XX, pronto, o capitalismo acabou por solucionar isso. Pode ter sido a vontade de eliminar os custos da mão de obra, porque todos os empresários ou toda a mentalidade corporativa vai ter, obviamente, essa receptividade à tecnologia precisamente para reduzir os preços na produtividade, mas essas pessoas as pessoas gritam sempre lobo, não é? Quando isso acontece, muitas pessoas vão para o desemprego, muitas pessoas ficam despedidas do têm emprego, mas a verdade é que há sempre uma regeneração de empregos e normalmente consegue ser até mais gratificante os empregos sequentes e consequentes a esses tsunamis ou essas avalanches tecnológicas. E portanto não se tem verificado, tem que se verificar sempre que o lobo efetivamente não é um lobo até agora, já vamos chegar lá. E a outra força, né, já que falámos desta primeira, a outra força é o software ou os softwares. Os softwares têm algumas especificidades peculiares, né? E era isso que nós estávamos a dizer, que tradicionalmente a tecnologia levou-nos de ocupações de pouco valor para ocupações de elevado valor, não é? Apesar de chorarmos a perda de empregos, nós tendencialmente acabamos por criar empregos mais gratificantes e não tão tributados, e dessa forma aqueles que gritam lobo ao ver a tecnologia a tornar as prévias ocupações obsoletas, normalmente costumam estar erradas. Isto até foi um parágrafo que escrevi precisamente para o citar também, porque efetivamente é o que tem vindo a acontecer, não é? As pessoas têm sempre esta mobilidade. Ok, as máquinas já fazem isto, eu vou ter que fazer outra coisa qualquer. A necessidade e a sobrevivência levam muitas vezes as pessoas a inovar ou a tentar novas áreas. E tem que haver esta receptividade, que infelizmente levou a uma enorme inflação até académica.
no sentido em que agora toda a gente é mestre e toda a gente tem 18 ou 19 na tese de mestrado, ou seja, uma inflação, já nem é uma boa currency, uma licenciatura, um doutoramento, um mestrado, já não é regulador de merda nenhuma, precisamente porque inflacionou tremendamente. Mas tem que haver essa salvaguarda. Mas o problema é que com os softwares passam a maior parte do seu tempo em loops. Loops é exercícios contínuos e iterativos, repetitivos, né? Isso caracteriza bastante os softwares. E podemos desenvolver uma espécie de dualidade na programação ou em código, ou no coding, não é? Que é estas duas caracterizações, que é o código que corre uma vez e nunca se repete, e o código que está continuamente, não é? E que está sempre em loop, está sempre a fazê-lo dessa forma. Ou seja, eu estou a falar disto de softwares porquê? Porque é um grande infortúnio que a maior parte, o que caracteriza os empregos, normalmente são caracterizados de alguma forma como loops. São onde as pessoas vão para o trabalho e fazem uma versão daquilo que foram treinadas para fazer todos os dias. São os cotidianos do ofício, são exercícios iterativos. Claro que há algumas variabilidades, não é? Mas se tudo estiver a correr bem, é tudo sempre igual. É um pensamento quase industrial, mas é aquilo que foram treinados para fazer. Agora, as variabilidades têm a ver com o contacto humano, como é que se soluciona, mas até isso, com a machine learning, consegue-se fazer essa previsão e o código poderia fazer correr tudo isso. Ou seja, até todas as maiores variáveis. E o perigo é que não percebemos que as nossas formações técnicas para as respectivas ocupações desempenhadas movimenta a população praticamente inteira para a mira dos softwares. Não sendo meramente uma questão de movimentar pessoas de ocupações repetitivas do valor inferior, ou seja, as ocupações repetitivas de valor inferior são aquelas de manufaturação ou de produção ou esses exercícios verdadeiramente iterativos, mas levam todas as pessoas, seja baixo valor, alto valor, todas as pessoas que têm ofícios e que efetivamente são caracterizados por algum aspecto iterativo ou repetitivo, todas essas ocupações são colocadas na mira dos softwares. As máquinas conseguem fazer isso e vão fazer isso. É uma inevitabilidade. O machine learning está-se a aprimorar cada vez mais, a inteligência artificial também está cada vez mais a revelar a sua face assustadora. Portanto, é uma inevitabilidade de que efetivamente todas essas pessoas vão ficar na mira dos softwares e dessa capacidade autónoma tecnologicamente. Não quero com isto dizer que não há para onde se ir, no sentido em que ainda vamos ter as chamadas secções Rube Goldberg, onde as coisas só vão acontecer uma vez. Por exemplo, vai-se criar uma empresa ou vai-se fundar uma empresa sem a necessidade de a repetir, ou vai-se compor um poema sem a necessidade de se reescrever. Ou seja, mesmo na terminologia de código há coisas que vão ser feitas e para nunca mais serem repetidas. O problema é que as pessoas não olham para este cenário como uma ideia positiva. Uma ideia positiva no sentido de é a minha oportunidade de inovar, é a minha oportunidade de criar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas constata uma necessidade de um comportamento repetitivo no qual conseguem constituir os seus cotidianos, as suas esperanças, os seus sonhos, a sua rotina familiar. E esta ideia, não é, de ter este trabalho certo, repetitivo, o trabalho que providencia, ou seja, a ideia até agora, atual, e eu digo isto com 25 anos, eu até vou fazer 26 para a semana, a minha geração, os meus amigos, os meus colegas, aquilo que eu vejo é precisamente o que caracteriza isto. São ofícios repetitivos que têm, que é esses ofícios que lhes dão providência, que lhes dão a remuneração relacionada intimamente com o alto valor ou o baixo valor que exercem, e que lá está, o preço tem que coincidir com o valor, naturalmente, portanto uns recebem mais, outros recebem menos, é lógico, e fazem esses trabalhos, e depois aquilo que fazem é umas viagens para compensar, onde podem manifestar verdadeiramente as suas vontades, os seus desejos, ou seja, a tal conceitualização de férias e de viagem, e depois os fins de semana exteriorizam um pouco a vontade de sair, mas muitas vezes até vão cansados, ou seja, aquilo que caracteriza é precisamente um exercício iterativo, portanto no aspecto profissional acabam por ser formigas, podem gostar, ou pode ser um exercício verdadeiramente gratificante, e depois as exteriorizações de mais euforia de diversão são feitas prioritariamente no final de semana e momentos de férias, nos meses quentes. E é sempre, também isto é um loop. Acaba por ser até... E depois tem os objetivos biológicos, naturalmente, que é casar,
Alguns estão a casar já, outros estão a preludiar ou a finalizar a simulação do namoro, que é uma simulação de casamento, não é? Para tomar. Outros já vivem juntos, estão a ter filhos, portanto existem essas pressões biológicas que só vão contribuir ainda mais para a urgência de ter o trabalho assegurado e que vai eliminar cada vez mais as vontades de euforia e de manifestação singular. Portanto, estas pessoas estão-se a converter em pluralidades na família, e nada contra, obviamente, é isto que caracteriza. É um diagnóstico muito rápido, mas a verdade é que esses trabalhos iterativos e repetitivos, sejam eles de baixo ou de alto valor, vão acabar. E isto está a chegar a uma fase terminal, e nós estamos no início do século XXI. E este é o principal. É por isso que eu quero. Por isso é que nós temos mesmo que dialogar sobre isto, porque isto é uma inevitabilidade. Isto vai acontecer. Isto está, e as coisas acontecem cada vez mais rápido. Isto é uma avalanche, não é? Ainda há 30 anos o primeiro jogo era o jogo de Pong, não é? Que era tipo aquelas duas barras com a bola, as duas barras e com a bola. Este foi há 30 anos. Olhem a evolução que já teve. Isto é surreal. 30, 40 anos, imaginem a evolução que já teve. Eu antes de vir para aqui estava a ver o meu irmão focadíssimo a jogar Fortnite, e aquele jogo realmente Battle Royale, não é? Aquela ideia de estar toda a gente integrada, ir para uma ilha, não sei o quê. Uma experiência totalmente imersiva. Peca pelo grafismo, mas voluntariamente, e porque se quiserem ir para aquilo que prima pelo grafismo, vai sair agora Red Dead Redemption, estão a sair jogos tipo que são um exagero, a tecnologia virtual, o VR também já integrado nas simulações ou no jogo. E o primeiro jogo foi há 30, 40 anos, era o Pong. Portanto, cada vez as coisas acontecem mais rapidamente, e as pessoas pensam assim, isso já não é do meu tempo. Não, vai ser estupidamente do teu tempo. Vai ser o teu tempo. Tu é que não estás no teu tempo ainda. Tu é que ainda vives neste anacronismo. Tu ainda vives no pôr do sol do século XX. Vives na ideia da televisão, na ideia do combustível fóssil para mover o teu carro. Vives na ideia da internet unicamente dedicada à comunicação em vez da Internet of Things. Tu é que se calhar ainda não estás no teu tempo. Mas este é que é o teu tempo. Isto é uma inevitabilidade tremenda. E as pessoas estão mais preocupadas a falar da identidade de género e das raças e o caralho que os foda, mano. Que são lutas, eu não, quando digo caralho que o foda, eu não quero estar a caricaturar ou dizer que tipo, acho que é só um movimento, só são movimentos histéricos. Não, tipo, há legitimidade para tudo e dá para dialogar tudo, não é? Mas pronto, mas não vale a pena estar também a falar agora sobre isso. E mesmo que esta situação se tenha afigurado como falsa no passado, que é a ideia de que a tecnologia faz perder alguns empregos mas cria outros, tudo leva ou tudo indica que isto não se vai repetir, precisamente por causa desta reinvenção forçosa. E lá está, quando nós perdemos a capacidade de vencer computadores no xadrez, né? Até acho que é o computador, o Blue, que venceu ao Kasparov, que foi uma situação dramática. Um mestre de xadrez, um grande mestre, a perder com um computador, como é possível? E nós pensámos logo no Go, que é um jogo de ascendência chinesa, asiática, muito jogado até na Coreia do Sul. Aliás, o grande campeão do Go é da América do Sul. E quisemos logo ver se as máquinas conseguiam ganhar a um humano no Go. E sempre se riram, não é? Disto, é impossível, não sei o que mais, é impossível. O Go é super amigável a nível humano, não é só a criatividade humana é que consegue desenvolver aquilo. Vocês, se não conhecerem o Go, é um jogo que também recomendo, é intelectualmente bastante desafiante. As crianças na China e em países asiáticos jogam muito, até em preparatório, isso tudo, porque desenvolve mesmo. Até é um jogo capaz de ser, é muito mais imprevisível do que o xadrez e tem um esforço, se calhar, bem mais acrescido, até por causa das possíveis combinações. Só que a verdade é que já se inventou um computador que venceu o nosso maior campeão de Go, que é o AlphaGo. Até recomendo o documentário. Ou seja, isto são simplesmente uns vislumbres superficiais da força de um computador. Ou seja, e o Go, não há jogo mais amigável a nível humano do que um computador. Não há jogo do que o Go. Não há um jogo mais amigável ao imaginário e à psique humana.
Portanto, não há nada que. Quando fomos derrotados pelo computador no Go, acabou por ser um presságio, acabou por preconizar, de certa forma, a impossibilidade de vencer no computador em praticamente todas as coisas no futuro. Ou seja, a inteligência artificial é uma coisa verdadeiramente assustadora e assustadora ou incrivelmente positiva, não é? Obviamente que poderá ser polarizado para um destes espectros, naturalmente. Agora, quer dizer, a forma como a inteligência artificial, ir para a inteligência artificial sem ter a transcendência, o pensamento transcendente consolidado, não é? Quer dizer, nós ignoramos, nós dizemos que Deus está morto, mas a inteligência artificial vem para substituir Deus. Caralho, não sei. Mas vamos falar sobre isso no próximo episódio. Portanto, e basta olhar para aquilo que começamos a chamar da Internet of Things, não é? A internet está a convergir em 3 aspectos fundamentais, que é a internet da energia, a internet de logística e a internet no transporte. O que está a criar uma plataforma singular, que é uma espécie de sistema nervoso, que é esta tal ideia de inteligência artificial e machine learning. As coisas estão a ficar todas verdadeiramente interconectadas, tanto logística, energia e transporte. Portanto, é uma grande revolução aquela que está para acontecer no século XXI. E temos de entender que precisamos mesmo de um modelo híbrido no futuro, daqueles que nós conhecemos, que já são um bocado anacrónicos, que é mesmo o capitalismo atual já é anacrónico para a transformação que o capitalismo vai ter. E estes ismos do passado, nós já vimos, o comunismo é claramente um anacronismo e mesmo o socialismo também já começa a ser. Ou seja, porquê? Porque nós vamos precisar de um modelo híbrido que paradoxalmente vai ser mais capitalista que o capitalismo atual e mais socialista que o comunismo do passado. Ou seja, nós vamos precisar deste modelo híbrido. Isto é uma conclusão, não digo óbvia, porque não é, tive que ler muita coisa para chegar aqui, logicamente, mas é uma conclusão certa, é uma verdade. Isto que vos estou a dar é uma verdade, não tenho dúvidas quanto a isso. Porque, e vou-vos dizer porquê. Porque tantas pessoas... Porque é que vai ser mais socialista que o comunismo do passado? É que são tantas as pessoas que vão requerer respeito, esperança, liberdade de escolha e que não se vão poder defender no mercado quando as nossas máquinas estão a ficar constantemente melhores, não é? Isto é uma inevitabilidade. A quantidade de empregos que se vão perder por causa deste avanço pressuroso, por causa desta interconexão das coisas, da Internet of Things, a quantidade de funções ou de ocupações, tanto de baixo como de alto valor, quer dizer, até cirurgiões vão ser dispensáveis. Não vai haver necessidade de haver cirurgiões quando as máquinas vão conseguir fazer tudo. Não vai haver necessidade de... E pensem nos transportes, que caracteriza a maior parte das profissões ou dos ofícios de transportes pesados ou ligeiros, ou que seja, táxis, Ubers, quando tivermos os carros autónomos. A quantidade de empregos que se vai perder, a discrepância ou a desigualdade que isso poderá propiciar e a falta de... E quem é que vai legitimar ou responsabilizar dessas deficiências? Se vai ser os nossos governos ou os nossos políticos de mera capacidade de gestão e incapacidade de visão? Vai ser tão dramático, vai ser mesmo muito complicado, fazer esta transição suave, porque efetivamente não vai haver grandes ofícios para humanos, porque tudo pode ser substituído ou alternado em termos de software. Isto é uma espécie quase de redenção do pecado capital, não é? O conhecimento, não há nada, não há uma... A Google não é muito diferente da lança do homem paleolítico. Ou seja, aqui eu tenho que fazer essa referência ao 2001 Odisseia no Espaço, não é? Quando o macaco, aquele match cut, que o macaco atira o osso que utilizou como arma para matar outro e que ele se transforma numa nave espacial. Ou seja, a tecnologia que começou aí na lança do homem paleolítico agora está a assumir as proporções de ser ela a regular e a controlar as nossas vidas em tudo e em todas as coisas. É uma libertação, mas é preciso estar preparado para essa libertação, para não ser uma anarquia, para não haver essa selvageria toda. E nós estamos longe de estar pronto para isso, precisamente porque estamos a ver que no nosso domínio nós somos no máximo super chimpanzés.
Ainda não somos bem o homo deus, lá que o outro do best-seller fala, ou essa ideia. E temos que vamos nos libertar, não é? Vamos nos libertar, mas essa libertação vai custar muitas vidas, ou pelo menos vai causar situações verdadeiramente dramáticas e mais desigualdade, mais criminalidade. Isto é uma inevitabilidade. Podemos discutir os porquês das coisas, mas no fundo esta ideia tem assertividade empírica, ou pelo menos tudo o empirismo aponta para isto. Portanto, lá está, vai ser mais socialista que o comunismo. E não admira, não é, que esta ideia do universal income, ou o rendimento universal de vida, de pagar às pessoas simplesmente por estar vivas, tenha surgido num ambiente altamente capitalista, que é a Silicon Valley. Ou seja, são as pessoas que têm mais familiaridade e mais contacto com a tecnologia, que viram a destruição o quão dramática, as proporções dramáticas que eventualmente poderão ocorrer com a tecnologia para as pessoas. Portanto, é óbvio, eles estão a ser os primeiros a dizer, opá, se calhar é melhor pensarmos em dar assim dinheiro às pessoas, tipo, para viverem e para fazer as cenas dele, porque as máquinas vão realmente conseguir fazer tudo. Surge de um ambiente totalmente capitalista, e as pessoas têm esta ideia de associar as pessoas, ou associar os corporativos como megalómanos, psicopatas, não é? Super avarentos, e são eles que também estão a ficar verdadeiramente preocupados pelas proporções que isto poderá atingir. Não há ninguém com os 7 figures ou 8 figures assim, mais milionários, não é? Com esses extratos bancários super exagerados, que não tenha esta consideração relativamente ao que pode acontecer. O Elon Musk, ainda há pouco tempo, foi ao podcast do Joe Rogan, ao Joe Rogan Experience, e o gajo fala lá, e até recomendo, porque o gajo fala lá sobre inteligência artificial e dessa perigosidade. É dramático, não é? E isto lá está, a tecnologia está de facto a forçar as pessoas que têm mais familiaridade nesses tais de Silicon Valley a ser mais compassivas com as outras, e quer vivamos numa sociedade capitalista com algum comunismo integrado, que é uma das possibilidades, ou começar numa ideia socialista e compreender posteriormente que temos que descobrir uma razão, temos que descobrir uma possibilidade de fazer estimular o crescimento, e isso só pode ser gerado com um número reduzido de indivíduos que são capazes de empreender operações de grande complexidade. Isto é a regra dos 80-20, o princípio de Pareto, que o marxismo desvaloriza completamente e que está presente em muitas das coisas, dos 20% e dos 80%, e convido-vos a ver essa ideia. É que eu acho que vamos ter um sistema híbrido, não é? E eu gostava de vos poder dizer qual é. Aliás, o objetivo deste episódio era precisamente descobrir o que se pode fazer, mas não, e quanto mais perto fico, mais longe me revelo, e é por isto que eu estou a partilhar isto com alguma frustração, porque eu ainda tentei integrar e tentei estudar blockchain e a cryptocurrency para perceber efetivamente uma solução concreta ou específica, mas ainda não seria precipitado da minha parte tentar apresentar isso, logicamente, porque ainda não domino, e aquilo que me ia focar mais concretamente era no combate da transparência, depois de ter diagnosticado nos episódios antecedentes que é efetivamente isso que tem-se vindo a verificar como algo ausente, que é a tal transparência, de revelar os bancos como obsoletos, mas não estou pronto para vos entregar isso, ou para integrar na solução. Este Universal Income também parece ser uma espécie esboçada dessa ideia, mas a ideia, o ismo, esse ismo ainda não está concretizado, e eu preciso dialogar muito, e eu e todos nós precisamos dialogar muito sobre isto para efetivamente verificar o que é que poderá ser feito. Qual é este tal modelo híbrido que temos que adotar no século XXI? Agora, estas conclusões que vos estou a dar, e esta reinvenção do capitalismo é uma inevitabilidade, não é uma novidade, é efetivamente aquilo que está a caracterizar o nosso cenário político-social e económico. Portanto, eu até estou confuso se devo estar otimista ou pessimista, não é? Se relativamente a este desfecho. Uma coisa que me deixa verdadeiramente perplexo
é que os nossos governos, e que incluo logicamente, eu digo nossos, eu falo sempre a uma escala internacional, mas às vezes localizo nacionalmente, logicamente, mas a minha prioridade é pensar sempre na humanidade. E depois ir à sociedade e consequentemente à comunidade, mas esta tem sido um pouco a ordem de grandeza deste podcast. E, portanto, os nossos governos, e obviamente incluo o governo nacional, o governo português, ainda se caracteriza, ainda está maioritariamente populado por advogados e economistas, não por cientistas ou programadores ou engenheiros de IT, essas coisas todas, não é? Ou seja, as funções mais técnicas não acabam por ser funções subservientes dos respectivos executivos, que são tendencialmente advogados e economistas. Advogados é outra coisa que também vai desaparecer. Tipo, também temos que combater não vai haver necessidade, quando tudo estiver interconectado, de ter advogados. E a própria retórica ou a arte da retórica não vai ser mais do que isso, a arte da retórica, porque né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E depois, quando nós integrarmos isto aqui, né, tipo, quando isto deixar de ser uma prótese externa e passar a ser uma prótese interna, então aí não haverá necessidade nenhuma para advogados. Mas pronto, sim, obviamente funções que eram de alto valor no século XX ainda caracterizam os executivos atuais. E isto deixa-me perplexo, porque, olha, primeiro não deve haver um deputado que consiga escrever uma linha de código. Obviamente que pode ser um bom político, mesmo não sabendo, mesmo não tendo esta faculdade, mas não deixa de ser um bocado contrassensual, ou uma tecnologia que evolui desta forma tão pressurosa e não se entender os básicos de programação, ou não se entender os básicos de consciencialização tecnológica, não sei, é muito suspeito, não é? E isto tem de ser invertido num mundo tão exigente tecnicamente. É mesmo importante que as crianças de engenheiros, matemáticos, cientistas que cresçam e que convivam com as crianças de políticos e executivos. É mesmo essencial que as escolas, não é as escolas obviamente não podem fazer isso, mas seria essencial que houvesse aspirações políticas das pessoas no domínio da ciência. E eu compreendo que não é convidativo, porque até as pessoas, que a política normalmente é caracterizada pela mediocridade e pela escalabilidade social. São muitos alpinistas que passeiam, não é, os copos nas juventudes partidárias e conhecem aqui, conhecem ali, vão crescendo e agradecendo ali, vão arranjando tais e tachinhos, e uma pessoa cientista ou um matemático quer crescer pelo mérito e muitas vezes não rejeita um pouco essa ideia, ou mesmo hoje em dia ir com noções empíricas podem até ser chamados de racistas, né? A antropologia já foi com o galheiro, e a biologia então nem se fala, tipo, o que interessa é como tu te sentes, não é o que efetivamente não interessa quase a tua genética. Portanto, é normal, é isto que te pode desgraçar a vida mesmo, não é? É isto que te pode, é a política, é a esfera política onde tudo se baseia na reputação das pessoas, não tão necessariamente com o mérito, com os ofícios e com as capacidades ou as faculdades. Portanto, é normal que não seja convidativo, mas é urgente que comece a haver algum tipo de aspiração política. É urgente que eles também, que essa elite intelectual científica que também não esteja silenciada, ou que não esteja, que não queira fazer uma verdadeira intervenção, ou que deixe de desempenhar um papel verdadeiramente ativo em sociedade. O que verificamos é que há uma estratificação social, não é? Isto é o que estava a dizer, em que as profissões técnicas são apoios ou suportes para a classe que lidera politicamente. E nos anos 50 houve mesmo personalidades científicas como o Einstein, o Niels Bohr, não é? Que se uniram por causa da perigosidade da energia nuclear se fosse utilizada com intuitos bélicos. Eles uniram-se e naquela altura desenvolvemos o radar, compreendemos o poder do ENIAC e dos computadores, e havia mesmo esta ideia de que uma elite intelectual, técnica ou intelectual, que iria efetivamente determinar os desfechos e iria ter estas aspirações políticas. Mas essa ideia acabou por desvanecer no mundo ocidental. Acabou por desvanecer e regressaram, não é, estas funções
de advogados, economistas, não é? Tipo, que são maioritariamente invenções humanas ou modalidades humanas, não é? Tipo, são software science, são coisas mais leves, não são tão difíceis. Eu digo isto porque muito o exercício de retórica ou o exercício de comunicação é aquele que ainda nós privilegiamos mais nos nossos políticos atualmente. Isso e não tanto as suas componentes técnicas, né? E a verdade é que na China não fazem isso. Aqui no mundo ocidental ainda é assim, mas na China são cientistas, na China os gajos, eles não caíram neste erro. Não caíram neste erro, as pessoas técnicas determinam mesmo, e por isso é que mas na China, lá está, na China é mais assustador. Aquilo começou tudo com o WeChat e agora a China está ainda mais assustadora porque eles querem mesmo ser responsáveis pelo bem físico e psicológico dos cidadãos, e ver que aquilo vai estar verdadeiramente tudo interconectado. Mas pelo menos na China e na Rússia as pessoas sabem que as suas liberdades estão limitadas. Nós aqui no mundo ocidental pensamos que somos livres. É uma diferença significativa, é que eles lá sabem o que efetivamente se passa e nós não sabemos o que efetivamente se passa aqui. Portanto, nós temos uma sensação, uma ideia de que somos livres, mas efetivamente não somos. E o Ocidente, ou o mundo ocidental, tem prisioneiros políticos. Se não tivesse prisioneiros políticos, o Julian Assange estava a ganhar uma medalha. E não está preso na Embaixada do Equador em Inglaterra. Portanto, claramente temos prisioneiros políticos e claramente não há essa liberdade toda que se fala, ou que se vindica, ou que se grita no mundo ocidental. E a minha preocupação é que nós temos talento para criar um futuro otimista e um futuro que me consiga dissolver ou fazer desvanecer esta confusão que eu tenho se o futuro se prevejo um cenário otimista, um cenário pessimista. Nós temos capacidade para isso, nós temos talento para isso. Este tipo de iniciativas, tipo o facto de eu estar aqui a falar para uma câmara e estar a falar sobre estes assuntos que me exaltam durante horas a fio e ter pessoas a ver, nem que seja uma, é revelador de que existe vontade. Eu tenho vontade, tu tens seguramente para estar a ver isto. Portanto, temos talento para criar esse cenário otimista e por alguma razão estamos assustados desses técnicos que continuamos a tentar subordinar ou manter numa trela, ou pessoas com algum tipo de irreverência intelectual de querer reinventar as coisas. Continuamos com medo dessas pessoas, continuamos a dizer que são doidas, ou não queremos dar qualquer tipo de poder na tomada de decisão. E pá, isto tem que ser invertido, não é? Eu confesso que estou doido, mas lá está. A única diferença entre mim e os doidos é que eu sei que estou. Mas não pode haver não pode haver esta restrição, esta castração no talento, não pode haver continuar a reinar estes anacronismos. Aliás, no desastre de 1986 do Challenger, que ocorreu nos Estados Unidos durante a era do Ronald Reagan, em que basicamente eles estavam a gastar muito dinheiro com a NASA e com as viagens espaciais e estavam a ter imenso abandono escolar, imenso fracasso pedagógico e os Estados Unidos a população norte-americana estava a ficar tremendamente indignada precisamente por causa da quantidade de investimento exorbitante que ia para uma das coisas e a ausência de investimento e a precariedade que se verificava no outro, que eles achavam verdadeiramente preponderante, que era o futuro, eram as crianças. Então o que é que os americanos fizeram, não é? Muito a show off, fizeram isso, vamos pôr um professor no espaço, não é? Para tentar conciliar aqui as coisas e tornaram aquilo um ambiente fantástico, uma ideia mesmo cinematográfica. Fizeram quase um reality show à base do treino da professora, falou-se muito sobre isso. Ora, os técnicos na altura sabiam perfeitamente os riscos que o Challenger iria atravessar e disseram que, olha, melhor cancelarmos, não vale a pena irmos com isto para a frente porque há um grande risco do Challenger explodir. E a gestão, os políticos ou os executivos disseram, não, vamos para a frente porque houve esta ansiedade, gerou-se esta expectativa toda, temos que ir para a frente, mesmo consciencializados de que haveria alguns riscos. Depois o que aconteceu é que o foguete espacial, não é? Rebentou, morreu toda a gente que lá estava. Ou seja, os executivos quiseram seguir para a frente quando os técnicos rejeitaram a ideia. Igual, Truman, o que é que ele era? Antes de ser político, vendedor de chapéus, bomba nuclear, Hiroshima e Nagasaki.
Portanto, isto tem mesmo de mudar esses anacronismos. Uma pessoa não pode simplesmente falar bem para chegar lá acima. E contra mim falo, logicamente. E lá está, isto também para concluir, em todas as sociedades encontramos nas suas respectivas plataformas económicas 3 elementos, nomeadamente a sua forma de comunicação, a forma de energia para potencializar a sociedade e a forma de mobilidade para mover a atividade económica. Portanto, recapitulando aquilo que nós também já falámos em episódios antecedentes, no século XIX, a primeira revolução industrial, tivemos como comunicação a impressão a motor e depois o telégrafo, acho que é telégrafo que se diz, já nem sei, é tão obsoleto, tão antigo. A energia era carvão a vapor e a mobilidade era a locomotiva e os caminhos de ferro. No século XX, comunicação, eletricidade centralizada, telefone e mais tarde rádio, e rádio e televisão, não é? E nós estamos no Porto Sol porque a televisão ainda tem alguma relevância. A energia era petróleo e combustíveis fósseis e engenho de combustão. E a mobilidade era o motor de combustão interna, que ainda nós verificamos nos carros e isso tudo. Ora bem, esta expansão do Internet of Things, o que vai fazer, e a melhoria dos softwares, traz-nos uma terceira revolução industrial, que é onde a comunicação e a internet, a energia são as energias renováveis, a distribuição de energia renovável, e a mobilidade são os veículos autónomos e os drones logísticos e autónomos. Obviamente nós ainda não temos uma grande presença de drones como estafetas ou na entrega de coisas, mas isto também vai ser uma realidade, vai acontecer. E os carros renováveis, naturalmente que aqui o protagonista é o Musk com a Tesla, mas isto também vai ser uma inevitabilidade. Agora é que ainda é um pouco, estamos nesta espécie de transição, não é? Isto deve ter sido muito semelhante quando fizemos a transição de cavalos para carros, porque no momento de transição os cavalos ainda eram melhor que os carros, porque faltavam as bombas de gasolina, faltavam as estradas, faltava isso tudo. Agora também estamos nessa transição, portanto os carros a motor também vão se tornar quase peças vintage, coisas assim, memorabilia, um pouco por aí. Portanto esta é a terceira revolução industrial que está verdadeiramente a ocorrer com o dinheiro. Então, concluindo, aquilo que nós efetivamente precisamos de pensar é neste modelo, nesta espécie de híbrido. Temos que regressar à coerência no diálogo. Temos que falar sobre isto que efetivamente nos interessa. Isto é que efetivamente vai marcar a nossa atualidade. Isto é que vai ser os principais desafios do século XXI. A inteligência artificial, a internet, a perda de empregos drástica, a superiorização das máquinas e do computador e da tecnologia. E temos que silenciar e temos que concluir, fechar. Temos que fechar esta histeria toda que estamos a ter. Olha, ficou sem luz. Temos mesmo de concluir esta discussão racial, identitária, a vitimologia. Temos que voltar a falar sobre essa transcendência também, falar sobre a moralidade, sobre o livre-arbítrio, sobre aquilo que nos faz verdadeiramente humanos, sobre essa fraternidade humanitária. Porque este é que vai ser o grande problema do nosso século, este é que vai ser o grande desafio. E esta é a conclusão a que eu cheguei sobre a reinvenção do capitalismo. Como veem, não é nada demais, não é nada que eventualmente já não tenham pensado, mas foi esta jornada toda levou-me a esta conclusão. Obviamente que eu inicialmente, quando pensei não, se calhar vou conseguir já dar umas luzes com a integração da blockchain, falar sobre o combate da transparência para se perceber onde os dinheiros públicos são aplicados, falar sobre a cryptocurrency também na forma de dar o dinheiro verdadeiramente às pessoas e a capacidade de transacioná-lo e tirá-lo aos bancos que já são instrumentos obsoletos. Mas isso seria precipitação da minha parte. Obviamente que eu quero com esta primeira temporada deste podcast é precisamente eu falar individualmente, mas cada episódio é um convite ao diálogo, é um convite à reflexão e espero que seja esse o meu objetivo concretamente, é que tu estejas a ver isto e a ouvir isto e que estejas a refletir sobre isto e que leves esta informação e que fales ou que leves estas minhas inquietudes ou inquietações e que as exteriorizes também. Acho que é isto que devia ser, era isto que devia ser popularizado. Não digo necessariamente o meu podcast, mas este tipo de iniciativas honestas, era isto que devia ser uma coisa popularizada. Era a tal intellectual dark web que já vem a caracterizar os Estados Unidos e o Canadá e Inglaterra. Aqui também. Eu sei que os youtubers também são
gajos engraçados, são exuberantes, fazem muita macacada e tal. Mas este tipo de cenas são sempre um pouco mais engrandecedoras, no sentido em que realmente diz-nos alguma coisa, são aspectos, são assuntos verdadeiramente fundamentais para a vida de um indivíduo, tanto singular como coletivo. Tanto numa experiência singular como numa experiência coletiva. Portanto, esta era a minha conclusão. Não vou dar um grito de guerra, como tenho vindo a dar em alguns episódios, e vou introduzir então mais um objetivo de forma a concluir o segmento, que é... Pensei nisto, por acaso, este não é bem um objeto, são vários, mas eu pensei nesta espécie de metáfora. Então, como nós falámos muito sobre pessoas que fizeram as suas respectivas ascensões utilizando o dinheiro, eu quero falar, e como já falei aqui também do xadrez, e como é algo que gosto bastante, quero introduzir este peão, que é um peão, mas utilizando o dinheiro, e aqui tem estas duas moedas de prata, são escudos, acho eu. Guardei. São 20 escudos. Com, obviamente, 40 escudos não chegaria para fazer esta ascensão, mas este é um objeto simbólico, prima pela subjetividade. Portanto, com a ascensão do peão, com o dinheiro, consegue transformar na peça mais valiosa do xadrez, que é a rainha. Isto também, obviamente, quando o peão chega ao final do tabuleiro, transforma-se na peça que nós quisermos, e obviamente que a escolha prioritária é sempre a rainha, precisamente porque é a peça mais valiosa, no sentido em que tem mais liberdade de movimentos. Portanto, aquilo que eu quero dizer com isto, e esta é um pouco a lição, obviamente que o dinheiro não compra a felicidade, obviamente que o dinheiro não é a resposta para todas essas sensações, mas a liberdade pode-vos dar uma coisa. Aliás, o dinheiro pode-vos dar uma coisa, que é essa liberdade de se movimentar na horizontal, na vertical, na diagonal. É a liberdade de não terem que se preocupar com pagar as contas. Portanto, sim, o dinheiro é importante e temos que... E é óbvio, não vamos ter preconceito com o dinheiro. Agora, vamos ter ética e valores e vamos integrar a nossa ética e os nossos valores da forma como ganhamos o dinheiro também. E isto sim seria uma boa ascensão. Essa compreensão comunitária também. Como podem ver, os bens privados estão-se a diminuir em comparação àquilo que é verdadeiramente público. E estamos a redimir o pecado capital de administrar a primeira árvore. Esta é a conclusão deste episódio. Obrigado por teres aguentado. Obviamente que o que tem vindo a caracterizar é muito tempo, mas isto também é para se ouvir faseadamente. Eu não espero, honestamente, que as pessoas ouçam tudo isto de uma assentada, de uma só vez. Acho que nem eu ouviria isto tudo de uma só vez, logicamente. Mas deixem os vossos comentários e escrevam-me, sigam-me nas redes sociais. Eu acho que nunca fiz este apelo, surpreendentemente teve no meu podcast, mas sigam-me nas minhas redes sociais e descrevam-me e falem-me sobre isto. Estou mais convidativo, é precisamente isso que eu quero com este exercício. Portanto, muito obrigado e aviso já, só vou filmar mais 2 episódios nesta primeira temporada com este formato mais singular. E os próximos 2 episódios vão ser o 11º, Deus e Inteligência Artificial, portanto vai ser uma espécie de continuidade, e depois o 3º, Pós-Modernismo e Política Atual. Portanto, como estão a ver, isto é tudo um grande parágrafo de um pensamento. Muito obrigado, muito obrigado, meu querido amigo. Um grande abraço e até ao próximo. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento. 1 é loucura, 2 é movimento.